Oi, gente. A ideia de hoje que eu vou dar para vocês é como transformar uma simples lata de leite em pó num regador que pode servir para decorar a casa. Então, eu comecei... isso aqui também é feito de caixa de leite, aqueles leite líquido que a gente compra. Então, ela é bem firme e é maleável, e parece com metal. Então, eu recortei uma tira e aqui também um pedaço nesse formato do bico, e eu colei com cola instantânea. Aqui com furadores eu fiz pequenas bolinhas e colei. E para pintar eu coloquei, como sempre, como é metal aqui, eu dei um ademão de primer, que é aquele produto que a gente usa antes de passar a tinta, para que a tinta fixe na lata, né? Essa tinta de fora, porque se você não passa o primer, a tendência é que a tinta saia. Então, antes de qualquer coisa, a gente passa o primer, que você encontra em lojas de artesanatos, tá bom? Então, é a base de água, então não tem problema. Passei um ademão do primer, depois dei um ademão de tinta branca ou tinta marrom. No caso aqui, eu dei primeiro um ademão de tinta marrom, porque eu queria fazer um craquelê. E o craquelê, o legal é quando o fundo é mais escuro do que a parte de cima. Só que no meio do caminho eu mudei. Eu não queria que o craquelê ficasse tão acentuado, mas não sei se dá pra ver, mas aqui tem craquelê é quando deixa essas ruguinhas, é como se a tinta tivesse muito velha e ela vai criando espaço no meio dela. Então, isso chama-se craquelê. E esse craquelê eu fiz, depois eu posso dar um passo a passo, mas ele também é simples de fazer. Mas a técnica que eu quero ensinar hoje não é o craquelê, e sim ensinar você a fazer um cacho de lavanda, que é muito simples e é muito legal. Você pode aplicar em várias coisas. Pode ser em latas, pode ser em caixas, em várias coisas. Então, por isso que eu vou dar a ideia da lavanda. Então, eu risquei aqui mais ou menos o cacho da lavanda. E eu vou preencher isso aqui com a tinta, que a lavanda ela é lilás. Então, eu vou preencher com um fundo mais escuro com a tinta lilás, que é essa daqui que eu vou usar. Ela é bem firme. Outra coisa antes de começar a trabalhar, os pincéis que eu vou utilizar hoje são esses daqui, ó. Esse para preencher, porque é uma base, uma área pequena, então eu vou utilizar esse chatinho. Vou utilizar esse aqui para sombrear, ele é menor, é o chanfrado. E o liner, um dos dois. Os dois têm pontas um pouquinho diferentes. Certo? Então, não tem muita coisa não, e é muito simples essa pintura. Então, eu vou começar utilizando esse pincel, e antes eu hidrato o pincel, e vou depositar um pouco de tinta, nem vou depositar, vou deixar na tampa mesmo, porque é muito pouco que eu vou utilizar. Então, eu vou preencher toda essa parte aqui que eu já delimitei com lápis, para formar o cacho, o cacho da lavanda. E a lavanda eu diria que é símbolo lá da França, do sul da França. É uma região que cultiva campos e campos de lavanda. Então, tem tudo a ver com o estilo provençal, que é o estilo que eu uso. Então, para fazer a lavanda, tem que fazer primeiro um fundo
mais escuro, certo? E depois vamos jogar outra coisa aqui em cima. Então, eu vou secar um pouquinho para poder dar continuidade. Agora, com a tinta marrom escuro, desculpa, marrom não, verde escuro, eu vou fazer os galhos, as hastes de onde sai o cacho. E eu vou utilizar esse pincel aqui, ó. Já hidratei antes, então eu vou só molhar um pouquinho. E aí eu vou só tirar o excesso, porque eu vou fazer isso aqui, ó. Vou dar uma puxada aqui. Como se fosse os galhos. E eu vou tentar quase como preenchendo todo ele, porque depois eu vou voltar com o pincel line ok? Então, agora eu vou pegar o pincel line e vou fazer uma mistura. Vou utilizar duas cores ao mesmo tempo. Antes eu vou fazer uma com esse verde. Vou fazer uns risquinhos aqui, como pegar mais verde. É como se saísse uns pequenos galinhos, algumas daqui. Tá meio estranho, né? Mas depois você vai entender como é que vai ficar. Tá muito grande, diminuir aqui. Acho que deu. Ok. Então, agora eu vou usar duas cores, o branco e o lilás. Vou fazer uma mistura das duas cores. E eu vou depositar um pouco dela aqui na minha... que eu vou ficar usando sempre. Ok, vou usar esse pincel, ou melhor, vou usar este outro pincel aqui. Ele é um pouco mais largo. E vou utilizar... acho que eu vou também tirar um pouco já pra cá, senão eu vou sujar essa parte aqui. Então, vai haver uma mistura do branco com o lilás. Certo? Então, eu vou misturando um pouco. Não quero todo igual, mas eu vou começar a depositar só vou colocando batendo em cima de onde eu já fiz. Então vai ser uma mistura de branco com lilás, então vai dar nuances. E eu tenho que pensar aqui onde que vai estar mais claro e mais escuro. Porque eu tô pensando na luz. Quando eu vou colocar a luz, mas deixa eu voltar aqui.
Do lado de cá vai estar um pouco mais escuro. Ok? Então, eu vou dando batidinhas, porque o cachinho da lavanda, ela são flores que ficam pequenas flores. Então, o lado de cá tem que ficar um pouco mais branco, então eu acrescento mais branco. Este outro lado, este lado aqui, mais escuro. Porque a luz não tá tão forte quanto está do outro lado. Então, sempre é esta a ideia de pensar na luz. Essa pintura você pode fazer grande, pequena, e fica bem qualquer coisa que você faça. Depois eu vou voltar retocando um pouco mais. Esse pincel line tem que estar sempre bem molhado, bem úmido. Então, você vai dando batidinhas, aqui ó, do lado de cá já é mais claro. Então, acentuo mais com o claro, com o branco. E vou depositando batidinhas, que vai dar aquela ideia de mini flores. Então, agora eu vou tentar deixar ele um pouco mais... Aqui, talvez. Jogo mais um pouco pra cá. Então, agora eu vou dar um pouco mais de branco, que eu vou acentuar um pouco a luz. Talvez aqui no meio um pouco. E vou deixando o canto de cá um pouco mais escuro. Ok? Então, geralmente o que está em cima, ele é mais claro do que o que está embaixo. Por isso que tem que fazer o fundo primeiro mais escuro, deixando a parte de cima um pouco mais clara do que a de parte de baixo, que vai ficar mais escura. Certo? Como se essa parte aqui não tivesse pegado tanta luz. Isso daqui. Então, ela é bem irregular mesmo, bem... Pra você ter uma ideia, assim, não sei fazer como que é. Nas lojas, pelo menos eu tenho comprado lavandas, caixinhos para fazer arranjos, em lojas de importados. Então, eu consigo comprar e daí você pode olhar um cacho e tentar montar um parecido. Certo? Agora vamos trabalhar com a parte de cima como se fossem as folhas dela, né? Aqui a ideia vai ser que alguém colheu e tirou as folhas e ficou só a haste dela. Então tá o cachinho, né? O ramalhete, como se fosse. E aqui no fundo eu usei um marrom, só quero falar marrom. Eu usei um verde, verde oliva.
Daí eu vou usar um tom mais claro em cima dele, que é o verde. Deixa eu ver aqui esse verde. É um verde musgo também, só que é de outra marca, então ela é um tom mais claro. Então, este... Vou mostrar aqui pra você ver. Vendo como é um tom mais claro? Então, e partindo daquela ideia que você pode criar a sua própria tinta. Então, como é que eu faço? Eu tenho um tom mais escuro, que aqui eu não quis criar, que eu já tenho ela pronta. Mas se você não tem, o que você faz? Você tem ela escura. Você só acrescenta um pouco de branco e daí ela vai ficar mais clarinha. Quer um pouquinho mais escuro, né? Então, aqui, ó, vou jogando. Tenho que molhar bem, porque não tá tão líquida aqui. Mas ainda a água. E eu vou fazendo, puxando. Aqui. E eu acho que eu vou dar uma clareada ainda nesse verde. Tá um pouco de branco no meio. Se você faz uma vez, tô criando aqui e improvisando também. Você faz uma vez, não deu certo? Faz de novo. Vai tentando até ficar perfeito. O meu não tá tão perfeito. Tô criando aqui agora, inventando. Porque eu queria ensinar pra vocês isso. Agora, com um marrom, eu vou... Esse marrom aqui, marrom terra, eu vou fazer como se fosse uma cordinha que estivesse amarrando ele, tá? Um sisalzinho, alguma coisa assim. Vou jogar acho que eu vou pegar esse outro marrom aqui. Dá uma ideia melhor de sisal. Mas antes eu vou secar, porque o verde ainda tá um pouco úmido. Ok, então agora eu vou com esse marrom aqui, é marrom siena. Todas essas tintas que eu estou usando é tinta PVA. Vou tirar daqui, vou colocar um pouco aqui. É um quase nada. E eu vou usar... Acho que vou usar um pouco esse aqui. É um tiquinho de nada. Eu vou tentar fazer como se fossem pequenas cordas que está prendendo. Eu acho que com outro pincel seria melhor. Vou mudar de pincel. Vou usar esse aqui. Tá muito líquida a tinta. Ok. Então, vou fazer como se ela tivesse amarrada. Um fecho de lavanda. E o legal desse pincel é que você pode brincar, ó. Você pode fazer isso e solta. Só que aqui faltou tinta. Pode fazer isso e solta.
é a ponta da ráfia, né, que tá amarrada. Ok? Vou secar um pouquinho pra ver como que ficou, se precisa melhorar. E daí eu vou dar um ponto de luz nesse marrom. Eu misturo um pouquinho de branco no marrom e na parte de cima eu coloco novamente, na parte de cima eu misturo com o branco e dando como se a luz estivesse batendo lá em cima. Quero mais água. Aqui, ó. Certo? Aqui tá seco, então tudo seca muito rápido. Deixa eu colocar aqui também aqui em cima. Mais branco. Talvez não apareça aí, mas aqui, quando você olha, você vê a diferença da luz com a sombra. Aqui eu vou dar uma pequena sombreada. Vou utilizar novamente o lilás com o branco. Vou fazer uma mistura aqui. Ele tá sujo de marrom ainda. Voltando o branco e o lilás. Vou fazer uma mistura aqui. Tem que estar bem úmido. Só que ainda tá muito vivo. Vou sombrear aqui, ó. Aqui. Vou secar um pouquinho. Pronto. Agora é só assinar, ó, o seu trabalho.